Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2024. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio, Grupo CCR, Itaú Unibanco e Rede, a Empresa de Pagamentos do Itaú, TV Brasil e Rádio Nacional de São Paulo. Apoio, Instituto Ibirapitanga, Enjoei, Instituto Veracruz, Companhia das Letras, MOS, Livraria Dois Pontos, Instituto Camões e Embaixada da França no Brasil. Parceria de mídia, Folha de São Paulo e Revista Piauí. Parceiros, Bubu Café Restaurante, Meliá São Paulo e Higienópolis, Associação Vagalume, Mais Diferenças, Ovo, Ecoar e Cartola Editora, Rede Lê, Clabin, Biblioteca Mário de Andrade, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Museu do Futebol e Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2024 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Paulo, sou diretor aqui da Feira do Livro e agradeço muito a presença de vocês. Está um dia maravilhoso e, para nós, essa mesa que a gente vai abrir agora é histórica, porque ela traz um lançamento, considero, dos mais relevantes do ano aqui no país, né? Os Diários Yanomami, Testemunhos da Destruição da Floresta. Esse livro faz um registro aí dessa situação que a gente tem lido no jornal, tem ouvido falar, mas que traz um testemunho em primeira mão sobre uma tragédia brasileira que tem que parar imediatamente. Então, a gente, aqui, modestamente, contribui para que isso seja denunciado e que, para toda a sociedade brasileira e todo o mundo, de alguma forma, tenha conhecimento do que está acontecendo lá na terra Yanomami, né? Eu queria, então, agradecer ao ISA pela parceria. Desde a primeira edição da Feira do Livro, a gente teve aqui grandes pensadores, autores indígenas que contribuíram de forma absolutamente decisiva para a composição da programação. O próprio Davi Copenau, Yanomami, foi convidado da primeira edição, não pôde vir por uma razão de morte em família, mas naquela mesma edição a gente teve o Ailton Krenak. No ano passado a gente teve a Gerá Guarani e a Chay Suruí aqui presentes também. Esperamos, então, que nunca deixemos de ter aqui, na Feira do Livro, o nosso, enfim, uma parte substancial da programação com o pensamento indígena e com as culturas indígenas. Então, eu gostaria de chamar ao palco aqui os nossos convidados. Eu estou procurando aqui o nome da composição atual, porque mudou um pouquinho essa mesa. Os autores tiveram que fazer uma viagem muito penosa de Roraima até aqui, estão desde meia-noite acordados e tal, então eu agradeço muito por esse esforço. Eu chamo ao palco, então, Mozarildo Yanomami e Darisa Yanomami, sejam bem-vindos ao palco da Feira do Livro. Muito bem-vindo, Mozarildo. Por favor, pode se acomodar vocês dois aqui no sofá, por favor. E aí, o jornalista Fabrício Araújo é o nosso mediador. Ele está por aí? Oi, Fabrício, tudo bem? E, salvo engano, não sei se está desatualizada a informação, o Corrado, que é o organizador do livro, também está por aí. Corrado, seja bem-vindo, como vai? Muito obrigado pela presença. E é isso, então. O debate vai durar cerca de 1 hora. Vocês podem fazer perguntas por meio dos nossos assistentes que vão encaminhar as fichas para vocês, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Olá, boa noite a todos. É um prazer recebê-los na mesa Diários Yanomami. Eu sou Fabrício Araújo, jornalista do Instituto Socioambiental, e hoje teremos a oportunidade de conversar com 2 autores indígenas do Diários Yanomami, Testemunhos da Destruição da Floresta. Vocês que estão aqui vão poder fazer perguntas no final, então vai ter uma pessoa passando, e aí vocês podem escrever e eles vão entregar para a gente, tá bem?
Além disso, quando vocês que estão aqui podem escrever as perguntas que serão lidas ao final da primeira parte dessa conversa, e quando a mesa for finalizada, os autores tirarão fotos com o público na entrada do auditório. Para quem desejar, é possível comprar o Diário Yanomami no estande do ISA, aqui na Feira do Livro. Eu apresento a vocês a Darisa Yanomami, uma das autoras do livro. Ela vive na região da Missão Catrimani e atua como pesquisadora, comunicadora e escritora, sendo a responsável por coletar relatos de mulheres para o Diário Yanomami. Uma salva de palmas para a Darisa, gente. Conheçam também o Mozarildo Yanomami, que vive na comunidade Bacanal, que cursou magistério e foi professor e diretor da Utucara Associação Yanomami. Ele é responsável pelo capítulo de abertura do Diário Yanomami, além de ser autor dos livros As Línguas Yanomami no Brasil, Diversidade e Vitalidade, e Políticas para Línguas Yanomami. Por último, mas não menos importante, os apresento Corrado da Monego, um dos organizadores da obra, ao lado de Estevão Serra e Alcida Ramos. Ele é indigenista e missionário da Consolata e do Conselho Indigenista Missionário, trabalhando há 17 anos com os Yanomami. Cursa doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo e é mestre pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Essa mesa ela tem uma dinâmica um pouco diferente, porque tanto a Darisa quanto o Mozarildo não têm o português como língua materna, mas sim a língua Yanomami. Então, a gente precisou adaptar por conta dessa especificidade. A gente conta com a compreensão de vocês e, caso seja necessário, eles vão falar Yanomami e o Corrado traduz para a gente no português, tá bem? Para começar, gostaria que a Darisa contasse um pouco mais sobre as motivações da pesquisa, como ela foi feita e quem eles buscaram impactar com esses poderosos registros da violenta invasão garimpeira que vem impactando a terra indígena Yanomami. Darisa, por favor, conta um pouco para a gente. Boa noite. Eu sou Darisa Yanomami, pesquisadora e comunicadora, e ajudo a escola Yanomami também. Certo, eu fiz minha pesquisa porque nós queremos viver bem e como saúde. Depois fazer essa pesquisa de você conhecer o que escrevemos, quero que também outros Yanomami fiquem esclarecidos. Mas eu quero também que vocês brancos estudem minhas palavras e defenda nossa floresta. Por isso, fez essa pesquisa. Nós, Yanomami, não queremos sofrer, nós queremos viver em uma floresta bonita. Por isso, quero fazer ouvir minhas palavras. Eu escrevi minha pesquisa. Depois de escrever com o caderno, eu digitei no computador e depois Corrado fez tradução. Em minha pesquisa, eu perguntei para as mulheres de Yanomami, faremos estudar que os garimpeiros devastar nossa floresta. Elas veem que nossos filhos sofrem desnutrição, dizem como faz,
que não queremos que os garimpeiros e aproxime quando os garimpeiros ficar aberto, a floresta ficar contaminado os peixes e suja, acabar as crianças e manclaseu. E assim que as pessoas vigam. Para mim, foi bom, fez pesquisa, por isso fiquei contente como nós trabalhamos. Agora, nossa pesquisa se tornou um livro e visível, por isso estou satisfeita. Agora, você, não indígena, pode ler nossa palavra. E isso, bom, para mim, neste livro, tem o pensamento de nós, mulheres de Yanomami, como nós aqui. Verdadeiramente pensamos. Ao ler essas palavras, você também irão pensar direito. Vocês vão conhecer o sofrimento de nós Yanomami e quero que também vocês defendam nossa floresta, certo? E assim que eu quero falar para vocês em São Paulo. Eu mesmo que fiz esta pesquisa. Muito obrigada. Muito obrigado pelo relato, Darissa. Uma coisa muito bacana sobre esse livro é que ele não é uma obra individual, ele é uma obra de um coletivo de autores. São 5 indígenas Yanomami que escreveram. É a Darissa Yanomami, o Moçarildo Yanomami, o Josimar Palimitele, o Alfredo Imotona e o Márcio Essina. Eles fizeram um esforço para registrar com um olhar sensível, refinado e crítico como a terra indígena Yanomami foi afetada pela política pró-garimpo durante o governo do Jair Bolsonaro. O Moçarildo preparou uma carta para a gente, que é também um desabafo e um apelo sobre o motivo de fazer com que os não indígenas leiam e entendam os relatos que estão compilados no Diário Yanomami. Moçarildo, você pode ler essa carta para nós, por favor? Boa noite. Agora eu vou fazer uma leitura aqui para vocês, né? Eu vim aqui primeira vez, mas eu não conhecia com esse lugar aqui, tá? Então, eu vou fazer diretamente com a leitura aqui. Eu sou pesquisador Yanomami e trabalhei junto com meus parceiros do Instituto Socioambiental da Diocese de Roraima e da Rudcara Associação Yanomami. Nós fizemos a pesquisa chamada Uririteme, para nós significa floresta viva, e escrevemos sobre a destruição que o garimpo ilegal está provocando na nossa terra Yanomami. Começamos a trabalhar nesta pesquisa em 2021, mas eu já tinha conhecimento do que acontecia antes. Eu morei em 2 regiões da terra Yanomami. Morei mesmo onde os garimpeiros trabalham faz muito tempo. E também em outro lugar,
em outro lugar, onde destruíram só um pouco e foram embora. Eu vi tudo isso com meus olhos. Estas organizações nos ajudaram a fazer a pesquisa. Por isso, agora vocês podem ver o nosso trabalho que virou um livro. Se eu tivesse trabalhado sozinho, pouca gente teria como ler minhas palavras. O Instituto Socioambiental, a Diocese de Roraima e a Ruducara nos apoiaram. Por isso, agora vocês podem ler este livro, podem conhecer o que os garimpeiros provocam onde nós moramos, na nossa terra Yanomami. As palavras escritas neste livro mostram a destruição provocada pelo garimpo. Por isso vocês escutem estas palavras. Eu não escrevi à toa. Todos vocês brancos que vivem em diversos lugares e que agora estão aqui nesta feira do livro de São Paulo. Olhem este livro. Depois que vocês lerem este nosso livro, vocês irão pensar direito. Vocês vão nos defender dos garimpeiros que provocam todo este sofrimento. Eu sei que vocês de longe, vocês que moram aqui em São Paulo, já nos defenderam. Eu sei que vocês já conhecem o sofrimento que os garimpeiros causam aos Yanomami. Eu sei que vocês sabem que a floresta está sendo destruída. Alguns de vocês querem aprender com o livro que nós escrevemos. Depois que vocês terão lido este livro, eu ficaria feliz que pudessem fazer pressão sobre os deputados, os senadores e outros políticos que tomam a decisão do Brasil. Eu sei, tem gente entre os brancos que pensa que os garimpeiros podem ficar na terra Yanomami. Tem pessoas que pensam assim. Aqui no Brasil, moramos nós indígenas, os Yanomami e os indígenas de outros povos, e também vocês não indígenas, mas alguns dos brasileiros têm ódio de nós Yanomami e não nos protegem a agressão dos garimpeiros. Assim, eu penso que a nossa pesquisa, todos podem ouvir nossas palavras e nos proteger. Por isso, eu fico feliz que nosso livro seja conhecido. Eu penso também que vocês todos se juntarem a nós. Unidos, conseguiremos afastar os garimpeiros e resolver os outros problemas da terra Yanomami. E também, por isso que eu fiz esta pesquisa. Falo isso para vocês. Pensem isso. Depois de ler nossas palavras. Eu quero também falar minhas palavras para os brancos de longe ou os de outras terras que falam línguas diferentes, mas que nós devem. Fiquem de olho no que acontece. O que escrevemos é tudo verdade. Escutem nossas palavras. Nós aqui não estamos vivendo nada bem. O nosso pensamento não está sossegado. Nós estamos muito preocupados. Nós vivemos mais no silêncio e na tranquilidade da floresta. É por isso que eu quero divulgar nossas palavras. Assim, penso que talvez nossa floresta poderá se tornar, de novo, bonita. Eu quero que vocês
lendo nossas palavras, possam pensar direito. Todos vocês, brancos, já sabem que os garimpeiros estão nos destruindo. Vocês sabem o sofrimento do meu povo. Sabem que estão destruindo a floresta, os rios, os peixes, e o palúrio de seus maquinários está espantando os animais. Isso deixa com raiva. Por isso, fiz esta pesquisa que virou um livro. É isso que eu queria dizer aqui para vocês em São Paulo. Estamos lançando este livro, Diários da Floresta. Vocês, em português, dizem é um livro. E nós, Yanomami, chamamos isso de papel CIP. Bela de papel, muito obrigado. Kudalma. Muito obrigado, Mozarildo, por compartilhar sua carta com a gente. Como a gente explicou, o Corrado ele trabalha com os Yanomami há 17 anos. Ele tem acompanhado, inclusive, uma parte da construção dessas publicações que têm o conhecimento ancestral dos Yanomami. A gente já tem alguns exemplos que já são bem conhecidos, como a própria Queda do Céu, do Davi Copenaua. Mas aí uma coisa que a gente acha interessante trazer e explicar para vocês é o de como surgiu a ideia de montar o Diários Yanomami, como foi a construção desse material e como o Corrado acompanhou todo esse processo. Ele pode explicar um pouquinho para a gente. Sim, então, bom, também eu agradeço a possibilidade de estarmos aqui juntos e partilharmos um pouquinho desta obra, né? Como diziam Darisa, como dizíamos Arildo, então virou papel CIP, né? Virou pele de papel, virou livro. E assim essas palavras podem tomar agora o próprio rumo, né? Direções diferentes. Mas esse projeto iniciou no âmbito do monitoramento, da proteção territorial desse projeto da terra Yanomami, e foi uma proposta do Instituto Socioambiental e da Utucara Associação Yanomami para poder dar voz, né, a uma visão interna própria sobre os impactos do garimpo. Todos nós que estamos aqui sentados, com certeza, estamos aflitos, angustiados e sabemos o que ocorre na terra Yanomami. E muito se escreveu e muito se divulga, mas talvez é mais difícil conseguir ouvir outras vozes, com outras perspectivas. Então, um dos objetivos desse projeto era poder resgatar essas vozes e fazer um trabalho colaborativo. No âmbito, de fato, do monitoramento e da proteção do território. Foram convidados alguns pesquisadores, era a época ainda da pandemia, então uma escolha difícil, como poder trabalhar, muitos entraves também para poder trabalhar junto. E fazer esse trabalho colaborativo para poder se colocar em escuta. Um outro pesquisador que não está aqui presente, Alfredo Yanomami, ele conversando comigo sobre o papel desses colaboradores não indígenas, chamados também assessores ou mediadores, assim, ele dizia, que a gente pode traduzir como apoiar o pensamento, acompanhar o pensamento, pensar juntos, pensar com. Então, é um projeto que nasce para ser assim colaborativo. E os pesquisadores Yanomami foram ajudados a organizar seu projeto de pesquisa conforme os temas que eles escolhiam, aquelas que eram as maiores preocupações. Darisa disse, eu escutei as mulheres Yanomami, né? Aqui na minha pesquisa tem o pensamento, o que as mulheres Yanomami pensam sobre a gravidade do garimpo. E o Mozarildo traz em seus textos, seja narrativas antigas, né, da primeira invasão, da primeira corrida do ouro, né, palavras da história antigas e palavras do hoje. E outros pesquisadores escolheram, por exemplo, tratar a questão da saúde,
da desnutrição, ou da violência na calha de um rio, onde a violência é muito aguçada, os ataques por parte dessas facções. Então, uma violência muito mais evidente, né? Então, esse foi um objetivo, oficinas para elaborar esse plano de trabalho, depois o acompanhamento, quando era possível presencial ou diversamente à distância, até construir textos que depois deviam ser traduzidos com outro trabalho muito demorado também, né? Vocês imaginam o esforço de Darisa e de Mozarido porque escolheram ler um texto em português diretamente. Eu acho que é uma afirmação, né, de coragem, né, para falar para uma plateia porque se a Darisa, ela escreveu primeiro em Yanomami, né, eu queria participar, mas se ela tivesse falado aqui, poucos teriam entendido, né? Então, os mesmos textos também são traduzidos com um trabalho demorado para tentar trazer significados num outro contexto, numa outra língua. Então, acho que a coisa bonita desse trabalho, como já o Fabrício dizia, é ser uma coisa coletiva, colaborativa. E tem tantas vozes aqui. Sim, tem os autores, Josimar, Mozarildo, Darisa, Alfredo, Márcio, mas também eles trazem outras vozes. É muito bonito isso, né? São vozes de parentes, são vozes de liderança e são outras perspectivas e talvez vozes da floresta está morrendo. Isso é evidente pelas folhas amareladas das árvores, né? Então, o sangue da floresta. A floresta é machucada, carrega hoje marcas, né? Cicatrizes. Então, a gente se põe também em escuta da floresta. Então, um trabalho colaborativo, mas muito mais extenso do que os nomes que aparecem aqui, além de toda a estrutura, todo o apoio que teve. Não sei, Fabrício, se assim respondi um pouquinho, senão eu vou estender-me demais, né? E isso tira a palavra. Acho que respondeu sim, e aí acho que dá para aproveitar até para fazer um outro gancho, que é com o nível de detalhe que tem no livro, porque depois de janeiro de 2023 se tornou comum saber o que se passa na terra indígena Yanomami, o nível de invasão, de violência que os garimpeiros têm levado até lá. Mas, quando a gente para ler, tem um nível de detalhe de quem vivenciou aquilo. Eles conseguem descrever, por exemplo, a primeira vez que eles viram um corpo boiando depois que os próprios garimpeiros tiveram um conflito entre eles, ou quando eles perceberam que os rios já estavam escurecendo e que estavam cheios de sacola de lixo. Tem um nível de detalhe que ele é chocante, e aí eu queria saber para você como foi emocionalmente lidar com isso na construção dessa pesquisa. Para mim, né? A gente, quando estávamos à distância, a gente recebia também textos, né? Mozarildo, Darisa, Alfredo, Josimar mandavam textos pelo e-mail, por WhatsApp, assim, né? O diário, talvez dia a dia escrevia um diário, ou são reflexões, ou são depoimentos, ou são diálogos ouvidos. E quando a gente escuta, né, essas palavras, quem conhece mais o contexto, quem convive um pouco, é muito forte, né? Porque é ainda muito vivo tudo isso, né? Quando Darisa fala, por exemplo, desnutrição, talvez não se escutou em português a palavra desnutrição, né? Mas se vive isso, se vê isso, o ataque, né, de garimpeiros e as crianças que se perdem. Claro, é muito duro para eles escrever isso. A gente, numa nota está escrito, foram mudados os nomes dos locais. A maioria dos nomes das regiões, comunidades, rios, pessoas foram alterados para não ferir pessoas, né? Mas essa pesquisa tem um forte valor político e os pesquisadores eles sabem que seus textos também integravam os relatórios de denúncia, integravam depoimentos para a polícia.
Então, o pesquisador é um agente, é um ator, né? Pesquisa-ação, eu gosto de chamar, né? Pesquisa-ação. Então, ninguém se fecha dentro de uma redoma de vidro. E então tem um valor político muito grande para quem escutar essas palavras e, como dizia Mozarildo, né? Repetindo suas palavras, eu quero fazer ouvir para deputados, senadores e políticos. Aqui, talvez, possamos nós ser um pulmão, né? Que possa fazer ressoar essas palavras. Mas a gente lê os textos, depois tenta traduzir, e como dar força a essas palavras, o Fabrício perguntava, né, qual é a ressonância em nós, né? Nos toca claramente, mas isso nos chama a atenção para dar força a essa palavra, que quando é lida, chama a uma responsabilidade, né? Perfeito, obrigado, Conrado. Mais uma vez, eu vou aproveitar o gancho que você trouxe para ler agora um trecho desse livro, que, embora tenha esse nível de detalhe de impacto, a minha experiência pessoal com ele foi de ser fisgado logo no início pelo um texto que foi escrito pelo Mozarildo e que é um apelo para que a gente consiga entender o que ele está escrevendo, porque isso não foi escrito por gente branca, foi escrito por um indígena dessa vez. Eu quero que vocês, brancos que nos defendem à distância, ouçam estas minhas palavras. Não pensem, as palavras desses textos de pesquisa são falsas. Os garimpeiros já devastaram nossa terra Yanomami. Por que eles continuam a mexer com as nossas mulheres? Se vocês, brancos distantes, não sabem que eles estão afligindo as palavras escritas de minha pesquisa, irão alertá-los. Quero que vocês reflitam. Por que os garimpeiros que não são Yanomami se comportam tão mal com as nossas mulheres? Quero que vocês pensem depois de lerem essas palavras. Os garimpeiros pensam, será que os Yanomami não têm sentimentos? E dizem, nós, garimpeiros, não temos medo de vocês, Yanomami. Fico angustiado porque eles semeiam medo entre nós. Por isso, advirto vocês. Eu penso assim, antes, quando não havia jovens Yanomami fazendo pesquisas, vocês que nos defendem não sabiam que os garimpeiros já nos matavam, como aconteceu em Hashimu. Então, esta minha pesquisa explica isso. Para mim, é assim. Depois da pesquisa feita, os nossos aliados distantes vão nos proteger. Esse trecho, como todo o restante do livro, ele é bilíngue, ele é completamente bilíngue. A primeira página ímpar, ela está sempre escrita em Yanomami, e a página par, em seguida, é traduzida para o português. O Conrado, inclusive, é a pessoa que fez esse processo de tradução, junto com a Alcida, e eu queria que você explicasse para a gente como foi traduzir alguns termos, por exemplo, que são termos conceitos na língua Yanomami, que eles não são só mudar a palavra, mas ele tem toda uma cosmologia por trás dele. Aí entra um grande desafio da tradução, né? Grande desafio da tradução, e aí tem possibilidades inúmeras, né, de poder traduzir. É conhecido, até colocamos nessa nota sobre a tradução, né, esse lugar comum de que tradução é traição. Mas é inevitável que seja. Mas, como dizia, a tradução teria o objetivo de manter o foco, a força dessas palavras, né? Palavras vitais. A Alcida, ela dizia, não, esta aqui é uma visão interna, é inédito, né? Inédito, sim, é uma leitura interna da situação. Então, precisa manter a força ou aumentar a força dessas palavras. É difícil traduzir. Claro, de minha parte, primeiramente fazia uma tradução meio que literal, né? Que nenhum leitor de português do Brasil teria aguentado ler mais de uma página da tradução literal, porque fica uma coisa horrível, né, de se ler. Mas para termos ao significado, como o Fabrício dizia, né, manter o significado mais próximo àquele conceito como é sentido. Aí eu voltava para a Darisa, durante uma oficina que tivemos. Darisa, olha, aqui onde está amarelado, aqui onde está amarelado, eu fico com dúvida na tradução. O que você queria dizer? Aí a gente escolhia a versão para o português. Esse aqui que é melhor. Mesma coisa com o Mozarildo, com o Alfredo, com os outros. Depois, é claro, o Estevão
fazia sua outra versão, mais fluida, mais corrida, né, do português. Mas isso não significa, talvez, ser mais familiar com o leitor. Aí eu digo, não, temos que manter um certo estranhamento no leitor. Aí é uma luta interna, né, entre nós. Aí a gente fazia para tentar um consenso, né? E sempre, quando tinha a última versão em português, esta que é a mais fluida, a Alcida, que tem uma grande habilidade no português, diz, não, tem que ser assim. Voltamos para o Yanomami. Está lá, preto, em Yanomami, e em azul, a primeira tradução literal, e em vermelho, aquela que vai entrar no livro. Vamos comparar de novo. Estamos nos afastando do sentido, mas isso tem um sentido mais forte no Brasil, no português do Brasil, tá certo. Como traduzimos chore? Cunhado? Não, cunhado não dá, tem que ser compadre. Urihi, vamos manter a palavra urihi ou vamos manter floresta? Vamos fazer floresta às vezes, terra outras vezes. Mas urihi não é só terra, machita. Floresta, uhip, árvores, né? Urihi é tudo. E a gente sabe, o Davi Kopenawa tenta, né? Faz seu exercício super eficaz de nos fazer entender esses significados, né? E aí, então, existe um termo no português do Brasil que possa expressar urihi, mas terra, floresta. Então, vamos colocar uma nota dizendo que são todos os seres que habitam. Yanomami, não Yanomai, animais, árvores, pássaros, peixes e os outros seres que habitam esta urihi, né? Quando se entende a urihi está ferida. Quem é ferido, efetivamente? Então, é um exercício de entendimento profundo, né? A tradução, mas é um exercício muito, muito bonito, sempre para poder tentar manter a força. Mas, na minha opinião, né? Eu não sou um tradutor assim de profissão, mas na minha opinião tem que manter um certo estranhamento, porque essas coisas não podem ser familiares para nós. Não podemos nem naturalizar essas coisas, passar batidas, essas coisas assim. É melhor criar um certo estranhamento, mas eu sei que se a gente faz só uma tradução literal, pode cair no exotismo, pode cair em estereótipos. Então, é todo um trabalho de mediação, né? Tão como é difícil ler um texto em português para uma plateia, né? Mas é um exercício de... Eu vou, sim, usar esse desafio, tentar me comunicar na língua dessas pessoas. Quero saber agora se o Mozarildo ou a Darisa também desejam comentar sobre as expectativas dele agora que esse livro está acessível, que os não indígenas que vocês tanto falaram podem ter acesso, ler esse material. O que vocês esperam que eles sintam ou que eles entendam a partir da pesquisa de vocês? Se vocês se sentirem mais à vontade para falar em Yanomami, vocês podem fazer, e o Corrado ajuda com a tradução. Una te cuprario ta te toti te pishariru ama kuhi ki ama maki Fabrício Kuma, né? Ama koi pihio ma prario mata ma pihio imi tá bom assim, né? Aquilo que ele falou disso é isso que eu queria dizer. Então tá bem. Mas aí eu tenho mais uma pergunta para você. Eu imagino, como você falou, a tradução foi um grande desafio. Mas eu... Não? Tá. Como você tinha falado, a tradução foi um grande desafio, mas eu fiquei imaginando, quando eu li o livro, que fazer a amarração editorial dos capítulos também foi um desafio. Ele é extremamente dinâmico, porque ele mantém um estilo para cada autor. Cada autor escolheu o que queria fazer na pesquisa dessas transformações na terra indígena Yanomami e fez isso com uma metodologia diferente. A Darisa, por exemplo, fez entrevistas com mulheres, então o capítulo que ela escreve tem toda a transcrição dessas entrevistas. O Mozarildo é um diário mesmo, ele escreve as percepções dele, mas tem, por exemplo, o Alfredo, que
fez uma outra pesquisa que é mais quantitativa, e o Márcio Ezina, inclusive, que fez a pesquisa sobre a desnutrição das crianças, né? Ele chegou em várias comunidades, acabou sendo interrompido porque ficou doente no processo. Mas aí como é que vocês fizeram na parte editorial para amarrar essas metodologias todas e transformar isso num livro único? Tudo isso também faz parte de um desafio, porque quando a gente vê os resultados dos textos que chegam digitados, né? Digitados no computador, né? Ou às vezes, para não cansar demais os dedos, que fica meio que cansado de digitar, a gente troca, digita, né? Mas a gente sabe quanto é colaborativo, mas pronto, permanece uma autocrítica sobre a colaboração e a nossa influência nos textos, porque o projeto, a proposta vem de fora, mas a proposta é aceita. A proposta é aceita e a metodologia também é subvertida um pouco, né? Não, eu não posso, por exemplo, eu não posso ir por aí entrevistando. É muito perigoso. Então não precisa fazer entrevistas, né? Pode recolher tuas reflexões. Não, eu só vou escutar o que ouço no cotidiano. Está ótimo. Então a metodologia pode ser subvertida, mas na medida em que nós temos alguma proposta de organização dos textos, isso também altera um pouco. Então nós achamos, vamos ver qual é o material final que chega, e aí se dividem esses capítulos, bem como o Fabrício dizia, um pouco nessa tipologia, aquelas que são reflexões, aquelas que são entrevistas recolhidas, não talvez gravando, mas escutando e depois transcrevendo no caderno, no diário de campo, por pesquisadores que não são necessariamente acadêmicos, né? Mas são pesquisadores, porque recolhem reflexões, depoimentos, narrativas, histórias, diálogos. E então se escolheu ver o material como era, como chegava, e depois organizá-lo mantendo, respeitando aquela que era a metodologia diferente, que foi adotada pelos mesmos pesquisadores, né? Sim. E aí, uma coisa que eu acho que é importante a gente explicar também para eles é que eles já eram pesquisadores antes do Diário. Todos os 5 autores que participam, eles já tinham trabalhado em outras pesquisas, eles já tinham passado por oficina de formação. Inclusive, para construir o livro, teve uma série de oficinas também. E aí a gente consegue explicar um pouquinho de como foram essas oficinas, como funcionou esse trabalho com eles também? No caso da Darissa, como ela também é comunicadora e a parte dela é uma entrevista, talvez ela possa até falar sobre esse lado de comunicação dela, de fazer filmes. E quando eu vou falar um pouco o que eu vi primeira vez, eu, como fui diretor da Rodocara, fui eleito, né? Com esse tempo na diretoria, eu primeira vez a pesquisa que chamada inventário. Eu fiz primeiro essa aí. Eu participei somente máximo 5 dias, né? Mas com esse primeiro que veio sobre língua inventário, eu não tinha conhecimento, eu não tinha falado um pouco em português. Por isso, aí eu fiquei um pouco tímido para falar
não tinha coragem, não tinha pensamento, quando eu fiz em primeira, que a pesquisa que chama, que fizeram, como é que chama, IFAM. Eu fiz, primeira vez, essa pesquisa, tá? Mas, agora, como é que chama, napa, né? Porque eu não estou falando bem assim, em português, porque eu nasci na floresta, tá? E inventário, porque as crianças, a maioria agora estão falando as línguas, né, em português, o resto que fala a língua materna, né, nossa língua que está falando, maioria agora está falando todo mundo português. Sobre isso, eu fiz pesquisa com esse língua de inventário de nacional. Tá bom? Bom, eles estão tímidos, mas o pessoal mandou uma pergunta aqui, estão querendo ouvir eles falarem, e aí eu vou contar com a sua ajuda para traduzir, porque é uma pergunta muito boa, inclusive. Bom, a pessoa que escreveu ela quer ouvir um pouco sobre como foi a infância, tanto da Darissa quanto do Mozarildo, como eram as coisas na floresta naquele tempo, e quer saber também como é que eles percebem a infância agora, depois dessa invasão garimpeira e dessa violência toda. Então, aí outro fez pergunta aqui, né? Essa pergunta sobre a infância. Será que pedimos quem que fez a pergunta sobre a infância? Para ver o rosto da pessoa? Sobre a infância, como era a infância deles, né? Isso. Obrigado. Então, kama api como, né? Oshiote unao tupi emi yamakuri o mahaton, escola o mahaton, yamakarama huma, yamakyuri moma, yaro yamakmiyama, yamakoshiote, naishe kompima yamakete mahaton, e uete garimpero pukuopra, ware pukuopra, oshite unate patai, tai haton, kamapi kuyara wani pihio, kahwa keha. Sobre kahoma oshiote una brihit kuoma, una petama, e rorok kuopha, oshite pun tai haton, una te kuai. Oite. Ya pai conta. Kahua oshiote wa oshiwa kuoma wa patana yute una urihite kuoma. Kahua totihi wa patala emata shawara kuonimita urihia temi totihi kuomata i weite prorope kuopera una oshite pe patai wite kuprayita. Tá, rindo não. Já pai YouTube aqui, é que o meu Yanomami é muito ruim, então não tá entendendo. Tá, vou tentar. Quanto eu não tinha, somos vivendo bem, não tinha garimpeiro. Mas, mesmo tempo assim, lá que para lá, né, talvez você já ouviu falar no Rio Mucajaí, esse lugar de para lá, já tinha carimbo. Ainda até hoje está continuando.
Por isso, quando eu era muito pequeno, eu não vi, eu pensei que nós vivemos bem quando eu era pequeno. Eu não sabia o que os caribenhos que estavam fazendo para nós. Eu não sabia. Quando eu cresci, meu conhecimento cresci, aí eu vi problema. Tá? Por isso, eu era pequeno, estava assim, brigando na fora, matando passarinhos, flechando, caçando mato. É assim. E agora? Muito de desmatamento eu vi. Os garimpeiros que estão fazendo lá. O problema já tinha. Aonde eu nasci lá, meu lugar, já tinha. Porque já foi na época do 40 mil dos invasores que entrando para lá, aonde eu nasci lá, já foi matado meu pai também. Sobre isso, eu fiz esse trabalho da pesquisa, porque eu quero que divulgar com esse, porque o sofrimento do meu povo, sofrimento não acabou, sofrimento não acabou nada, a saúde também, a saúde não está bom, saúde dá muito já colapso. Por isso, meu povo já morreram muito, até as crianças ficando desnutridas, desnutrição. Eu vim assim, quando eu cresci, meu foi que começou de memória, tá? Quando eu, muito pequeno, eu pensei que, quando eu nasci com minha mãe, eu pensei que eu vai viver bem. Quando eu era pequeno, não tá coisa não existia. Agora ficou muito pior, piorou muito, aumentou o problema muito, é grave, muito sim, tá? Por isso, eu fiz esse trabalho quando eu voltei de novo lá, aonde eu nasci lá, eu lembrei meus famílias lá, sobre essa situação, foi a população do meu povo diminuiu. Você pensa tudo está aqui na cidade, você não acha a problema. Você vai lá onde eu moro, você vai sofrer. Você vai achar muito problema. Meu sofrimento. Por isso, tem que ajudar. Eu estou pedindo, essa é minha divulgação para vocês que apoiam, porque eu sei, muito tempo, 2000, eu já ouvi falar, você está aqui de São Paulo, que muito foi protegendo, porque eu penso, os brancos não conhecem a nossa realidade, eles pensam, não, nossa floresta é chamada última floresta. Sobre isso, eu muito preocupado. Por isso, tem que estudar, não pode guardar, tem que ler, aí você aprender. Aí você vai ouvir nosso sofrimento, o que está acontecendo, muito problema lá, aonde eu moro lá. Tá bom?
ela já é um pouco mais técnica, e aí vamos ver se a gente consegue responder ela. A pessoa perguntou que, nesse contexto de pesquisa que fala sobre desnutrição, desmatamento e violência, qual que foi o papel dos sonhos na construção de diálogos e dessa pesquisa que resultou no Diário Yanomami? Pois é, uma curiosidade interessante, né? Precisa fazer uma pesquisa sobre isso. Então, eu convidaria quem fez a pergunta a ler o livro e tentar perceber, né, se dentro aparece isso. Não sei, nem todo mundo sonha, né? O Davi Kopenawa nos diz. Nem todo mundo sonha. O sonho dos não indígenas, a tradução é branco para entender mais fácil, né? Mas não é uma tradução correta. Na PUP. Como que vamos traduzir na PUP? Tem que ser branco, porque eu se entende mais. Tá certo? Então tem nape ushi, branco preto. E aí não é Santos, né? Não. Sim. Como é que vai fazer branco preto? E aí esses outros NAP, eles pensam e sonham com um sonho dobrado sobre si mesmo, né? Não sonham para longe. Mas forma de sonho é forma de conhecimento profundo. Xamanismo é a forma de conhecimento verdadeiro. E os pesquisadores sabem isso, e dizem isso, né? Mas os pesquisadores, isso eu, como externo, penso, eles assumem um papel diferente, né? Diferente. Eles reconhecem as formas de conhecimento profundo e verdadeiro, mas eles utilizam outros instrumentos, que são, em última instância, a língua portuguesa, a tradução. Tecnologia, gravar, digitar, transcrever, caneta, papel, lápis, isso já mais antigos, né? Para poder transmitir essas palavras verdadeiras. Então, existem muitas formas de conhecimento verdadeiro. O sonho pode ser uma dessas, né? Eu não sei se eu posso dizer que eu encontrei nos textos dos pesquisadores essa constante referência aos sonhos. O que encontrei foi uma constante referência a palavras que são verdadeiras e também a referência, por exemplo, a anciãos, né? Ou atribuir a anciãos durante quando tinha discursos matinais, disseram. Isso consolida uma palavra que é verdadeira, né? Aí você diz, não, os Chapuripa, eles já falaram, eles disseram isso. Então isso comprova, fortalece a fundamentação, a veridicidade de uma mensagem, de uma palavra. Mas acharia difícil aprofundar mais esse tema, né, dos sonhos, até porque aí estamos falando de uma realidade que você sai da casa e vê, né? E a criança está adoecendo. O Márcio, por exemplo, ele trabalhava na saúde, como agente indígena em saúde, então ele se preocupou, com a desnutrição das crianças. Por que a desnutrição? Por que estão desnutridas essa criança? Então, era visível, né? Lá, e conversando com os pais, com as mães dessas crianças. Então, tem muitas formas de conhecimento, né? Não necessariamente tudo passa pelos sonhos. Tem uma outra pergunta que chegou que ela também é bem interessante, que ela já está relacionada à situação de emergência sanitária de importância nacional, que foi decretada em janeiro do ano passado. E aí a pessoa está perguntando o que se percebeu de mudança desde então. O que mudou desde que o governo federal entrou e tentou modificar o que estava acontecendo com a invasão garimpeira dentro do território Yanomami.
puha ya manoa tama maki te pe huo imi he yatioma, né? E maki ai governo a kuprute te shomi prariomata te wainsi pe totihi prariomata o te pe wapai totiai wapai shua haton una kahoa mak mamukuha una te tamu kuwe te wainsi pe totihi prarioma haton o te pe wapai haton apa te pe prorope pe yashu nimi maki o te te pe yashuai haton una kahoa mak te kuwa una te tamu kuwe Eu vou tentar de novo, mas eu vou mesmo assim falar. Eu sei. Na época, eu me lembro também, na época do outro presidente da República, né, foi que abriu, né? Sim, não, é assim, amigos daqui de São Paulo, é assim que aconteceu. Maioria não é Yanomami, minoria que foi aliciou, né, com os garimpeiros, senadores, deputados lá de Roraima. Então, como eu te falei, lá onde eu moro, foi 2 pessoas que chamaram os garimpeiros. Aí, como é que chama Covid, né? O tempo de Covid, era Covid. A gente não sabia com esses que entraram, fizeram grande invasão na terra Yanomami. A gente, maioria chove, vai para a cidade, aonde os garimpeiros que fala lá, Yanomami, você Yanomami, pode autorizar para mim garimpar lá. É assim. Por isso, a saúde, como é que chama o governo que chamou Bolsonaro, ele que liberou, sim, garimpo. Muito grande liberou. Por isso, esse junto saúde não está indo bem. Eu sabe bem, estava mesma coisa. Saúde já morreu também. Saúde não está bem indo. Por isso. Será que agora está abrindo algum posto? Posto de saúde? Ou agora, então, por isso, agora está assim, não, amigos, parceiros que apoiam, que vai se desintrusão na terra Yanomami, principalmente nossos parceiros do ISA, nem alguma pessoa, nem instituição, nem apoia. Eu não sei se eu posso complementar, mas complementando o que ele disse, tentando dizer, basicamente existe um esforço para tentar fazer a retirada desses garimpeiros, para tentar reestruturar a saúde, mas existe também uma elite política em Roraima que se opõe a isso. Então é muito difícil o governo federal chegar lá e fazer, quando os senadores, os deputados federais, os estaduais, todas as pessoas que têm um maquinário enorme de dinheiro para caramba,
continua incentivando essa invasão à terra e tentando manter o local sem uma estrutura. Eu acho que foi isso que ele tentou passar. Mas, enfim, se não foi, você me corrige também, tá bom? Mas era isso? Era? Então tá bom. A Darisa está quietinha, fugiu um pouco, mas não adiantou, Darisa. Tem uma pergunta aqui que é especificamente para você. Querem te ouvir falar sobre a sua pesquisa. Querem saber se foi mais difícil para você e como que as mulheres reagiam quando você tinha que conversar com elas. Se elas ficavam mais tímidas, se elas conseguiam falar tudo, se elas tinham medo de dizer o que acontece com elas. Você fez pergunta em aran tua performa ou te perhere amu te wakahik tua mata e tua kiri haton ou pré kiri kama ete wa tua ete tua kiri ta ou kirimi ina não mata wa pai piote o ya no mai wa te pai piote o ya no mai wa te pai kami ya na pe plamani ya pai Está com muito frio, ela está achando aqui muito gelado aqui dentro, né? Tá, eu vou falar minha língua, depois eu vou traduzir, eu falo com português muito importante. Eu não estudei na cidade, por isso eu falo difícil. Aí, a minha pesquisa ia estar tua ia entrevista mama, ela ia bahama ia pairia daya, ia terhili daya onimama computador rama, tua ia bungali daya shali tama, recani beria ma peixe maui, arretama pihio maui, e cani beri arretama rio daya tua bahama tapa trocamu cachaça bahama, gue tapa morro diaro. Missão ulihiha rapa presidente Bolsonaro acuoda mês de maio te acuoda até julho te acuoda missão uma canibali pão acuoda pesquisa veia tama veia unda ya seketa problema poliba maio junho te acuoda missão ulihiha 150 canibeiros bacuoma, 5 balsas, missão Rehubomah. Well, Oshetapa, Monimush to Paliuita, Noa pesquisa, Yama Tapraluna Sik Wawarayoma. Mas aí da cava, na verdade, mais pergunta, caminha wapaisha. Ya wapaisha? Tá bom, eu vou tentar então. Darisa está dizendo, então eu fiz entrevistas com as mulheres e também eu escrevi durante as reuniões, como os encontros das mulheres que ocorrem anualmente, eu escrevi o que elas diziam e elas falavam muito claramente. Isso talvez possa ser uma resposta sobre o suposto medo, né, timidez. Não, elas falavam muito claramente que não queriam os garimpeiros, pois onde chegavam os garimpeiros oferecem bebidas alcoólicas e isso traz toda uma série de violência, né, de consequências, como está descrito nos textos que ela traz. Quando eles se aproximam, acontecem essas coisas. Né? Peiximãe, né? E eles também manifestam muita luxúria, né? Luxúria, vontade de manter, de ter relações sexuais, né, com as mulheres. E isso assusta muito as mulheres. E elas falaram claramente tudo isso. Acho que a Yamara é maratão, Kamaite é Yamara, tá bom assim? Tá. Eu vou precisar talvez de um papel, uma caneta para mais. Mas acho que era isso, né? Tem mais uma última pergunta que eu acho que dá tempo da gente fazer antes de fechar, que também é para o Yanomami, que é perguntando o que eles perceberam de impacto para as crianças que estão ali tendo contato com o celular, com redes sociais, com televisão.
Awe, weite yanomai te urihiha celular pe waro hiki kema. Kawa makui, manya mana husi. Pe waro hiki kema, internet ya praia kua, ou televisão pe praia kua. Hoite que kaki yanomai te pe Xiaomi para rio haton, te yayo para rio ta, una te ku para rio ta yanomai te pe ham. Comunicação tua, kua, WhatsApp kua, aite Davi Copenaua ku, né? Ai manho toti kua maki aite Xiaomi para ku, né? Kahua mak unawa mak piku. Heite pe waro kemata yanomai te uriha, celular, televisão, internet, pe waro kema una te ku para rio ta yanomai te uriha. Tecnologia do waro kema, né? Celular, yanomai te paham, viti te kupra riota. Ni te waro kite, celular, televisão, internet. Fazer pesquisa sobre isso, né? Pensar. Tá. É sobre tecnologia na terra Yanomami. Maior território, né? Maior território, porque o único território nós mora que vive em Ecuana, Sanomã e Yanomai são 3 ou 5 línguas a falada de que estamos vivendo no território. Muito tempo, a gente não vão para na cidade, porque agora sim chegou sim, principalmente eles, garimpeiros, que está doando e aliciando para os jovens, até as moças também, que estão usando. Porque eles falam coisas boas para elas, as moças e os jovens. Maioria do território são jovens que estão usando tecnologia na terra Yanomami. Eu me lembro assim, muito tempo, quando eu era 14 anos, eu não usava também. Eu não sabia mexer para ligar. Agora que estão chegando muitas invasões bem perto, aí eles estão aliciando as moças em Yanomami. Mas se, mesmo assim, vocês pensam, os jovens que vão comprando celular, não compram nada, foi os invasores que estão atuando. Tá? Agora sim, nós mudou. A gente entrou no sistema ou tecnologia dos não índios, tá? Por isso, como é que chama? Faixa etária, né? Que cresceu. Agora, território, maioria jovens aumentou. Por isso, os anciões mais velhos baixou pouquinho com essa aqui, as tecnologias, tá? Perfeito, eu quero agradecer ao Corrado, da Monego, a Darice Yanomami e o Mozarildo Yanomami por compartilharem o conhecimento deles com a gente. Esse livro foi lançado primeiramente na Universidade Federal de Roraima e uma coisa que o Davi Copenau apontou é que
Os Yanomami não têm uma universidade, mas a floresta forma eles. A partir da terra, eles aprendem. Então, a gente agradece a todos vocês que vieram à mesa do Diários Yanomami para aprender um pouquinho sobre o conhecimento ancestral dos Yanomami. Obrigado. Só lembrando que os autores vão estar lá na entrada, e aí quem tiver o livro, quem quiser adquirir, pode ir até lá e fazer foto com eles também. Tá bem? Obrigado.